Amados em Cristo, saudação cristã, em nome de Jesus, o Cristo. Eu quero ler para vocês hoje, na nossa meditação, lá no livro de Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26, versículos 23 a 25, que nos diz assim a palavra do Altíssimo: Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Vou repetir apenas o versículo de número 25, que diz assim novamente: Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Eu quero falar para vocês, meus amados e queridos ouvintes, a respeito disto aqui: altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. Eu ouvi essa mensagem, essa palavra, de um ilustre e amigo, em uma mensagem que ele se referiu a esse tema e falou muito aos nossos corações de uma maneira que nós nunca mais tínhamos esquecido dessa palavra. Da mesma maneira que essa palavra falou ao meu coração, creio eu em Jesus Cristo, que falará também ao seu coração nesse momento. Altar, tenda e poço. Nós poderíamos, queridos, voltar lá atrás no contexto da história e perceber que Isaque passou um período, naquele tempo, eles passaram por um período muito difícil de seca, fome na terra. Isaque então começou a peregrinar naquela terra ali, e a palavra de Deus nos diz que ele chegou em um determinado local ali, e ele conversou com os chefes dos filisteus. Diz a palavra aqui que ele chegou em Abimeleque, chefe dos filisteus, povo inimigo do povo de Deus, número 1 do povo de Deus. Conversou com aquele homem ali, com aquele chefe, e ele começou a habitar naquela terra. No contexto da palavra, fala que ele, Isaque, semeou naquela terra ali, naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. Tem um versículo da Bíblia, querido amigo, que fala que quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. E diz aqui o versículo de número 12, diz assim: Semeou Isaque naquela mesma terra, colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Mais para baixo, lá do texto, nos fala assim: E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha só, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz com que até os seus inimigos tenham paz com eles. Diz o texto aqui, de maneira que os filisteus o invejavam. Mais para baixo ainda, no contexto, diz assim: Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. A inveja dele, de Abimeleque, era tanta que ele disse para ele se mandar dali, falar para ele se apartar dali,
porque ele era muito mais poderoso do que eles. Vai então o servo de Deus peregrinar naquelas terras, ali caminhando. E aí a palavra de Deus nos fala assim: depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Nós percebemos que ele estava cansado da viagem, ele dormiu e ele sonhou. O Senhor apareceu para ele e disse essas palavras: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. E quando nós vimos na palavra do Senhor, do Altíssimo, quando o anjo acabou de falar essas palavras a ele, ao servo do Senhor, mais do que depressa, diz a palavra aqui, que ele, o servo do Senhor, Isaque, ele edificou ali um altar. Ele edificou ali um altar. Ele poderia ter pensado em fazer outras coisas. Ele devia ter pensado em cuidar da sua família, do seu rebanho, do seu trabalho, dos seus afazeres. Mas ele deixou tudo isso em segundo plano e edificou ali um altar. Quando nós olhamos na luz da palavra de Deus, queridos, ela nos orienta que nós precisamos, acima de tudo, buscar ao Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Diz Mateus 6, capítulo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que aconteceu com o servo do Senhor. Ele não mediu esforço, acima de tudo ele buscou o Senhor em primeiro lugar. E mais adiante o texto nos fala: edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Em segundo lugar, nós vimos na palavra do Altíssimo que depois que ele invocou o Senhor, depois que ele buscou o Senhor, ele foi se preocupar em armar ali uma tenda. Depois que ele se preocupou com a sua família, de arrumar um lugar onde ele pudesse descansar, de colocar os seus. Ao inverso de hoje, onde nós estamos numa convivência com a humanidade, ao invés do homem se preocupar em buscar o Altíssimo em primeiro lugar, o homem se preocupa com as outras coisas, o homem se preocupa com o seu trabalho, se preocupa em formar uma família, se preocupa em expandir a sua família, se preocupa com outras coisas, menos com Deus Altíssimo. Mas com ele foi diferente. Ele buscou o Senhor depois que ele armou ali a sua tenda, depois que ele se preocupou com as suas famílias. Mais para baixo ainda o texto nos fala ali: armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Eles cavaram ali um poço em terceiro lugar. O que nós aprendemos nessa história, amado ouvinte, é que se nós quisermos água, se nós quisermos saciar a nossa sede, nós precisamos cavar, nós precisamos descer, nós precisamos realmente descer lá embaixo. Nós sabemos que lá embaixo tem água, mas para achar água, nós precisamos cavar, nós precisamos buscar. Ou seja, se nós quisermos bênçãos para a nossa vida, bênçãos sem medida, nós precisamos, acima de tudo, buscar ao Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Que nós possamos estar realmente cavando, que nós possamos realmente estar procurando Deus acima de tudo, porque a própria palavra de Deus nos diz que as outras coisas nos serão acrescentadas, mas nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé, nós precisamos realmente ter uma convicção daquilo que nós estamos buscando para a nossa vida, para o nosso elevo espiritual, para a nossa família, enfim.
as outras coisas não serão acrescentadas à medida que nós colocarmos Deus em primeiro lugar de nossa vida. Altar, tenda e poço. Que nós possamos realmente estar sendo crentes fiéis. Que nós possamos estar realmente, ter sempre um objetivo na nossa vida, ter convicção, crente corajosos, crente realmente que deixa Deus agir na nossa vida. A Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, que aquele Abimeleque, ele começou a olhar o servo do Senhor e começou a invejar-se tanto que ele não aguentou e mandou o servo do Senhor embora. Olha, você é muito poderoso mais do que nós, vai-se embora. À medida em que nós depositamos a nossa fé na presença de Deus, nós vamos frutificar dia após dia. Que você realmente se entregue, que você realmente busque Deus acima de tudo e você verá a glória de Deus na sua vida. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.